Neville Goddard. Universo Quântico traz hoje o livro Sua Fé é Sua Fortuna, de 1941. A fé do homem em Deus é medida por sua confiança em si mesmo. Capítulo 1. Antes que Abraão existisse. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8 versículo 58. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início era a consciência incondicionada do ser, e a consciência incondicionada do ser tornou-se condicionada por imaginar-se como algo, e a consciência incondicionada do ser tornou-se aquilo que ela imaginava ser. Assim começou a criação. Por esta lei, primeiro conceber, depois tornar-se aquilo que foi concebido, todas as coisas evoluem a partir do nada, e sem esta sequência não há nada que seja feito. Antes de Abraão ou do mundo existir, eu sou. Quando todo o tempo deixar de existir, eu sou. Eu sou a consciência informe do ser, concebendo-me como homem. Pela minha eterna lei de ser, sou compelido a ser e a expressar tudo o que acredito ser. Eu sou o eterno nada que contém dentro do meu eu sem forma a capacidade de ser todas as coisas. Eu sou aquilo em que todas as minhas concepções de mim mesmo vivem, se movem e têm sua existência, e fora do qual elas não existem. Eu moro dentro de cada concepção de mim mesmo. A partir desta interioridade, procuro sempre transcender todas as concepções de mim mesmo. Pela própria lei do meu ser, eu transcendo minhas concepções de mim mesmo, apenas quando acredito ser aquilo que transcende. Eu sou a lei do ser e além de mim não há lei. Sou o que sou. Capítulo 2. Você decretará. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e ela acontecerá. O homem sempre decretou aquilo que apareceu em seu mundo. Ele está hoje decretando o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem estiver consciente de ser homem. Nada jamais apareceu no mundo do homem, exceto que o homem decretou que deveria. Isso você pode negar, mas, por mais que tente, você não poderá refutá-lo, pois este decreto é baseado em um princípio imutável. O homem não ordena que as coisas apareçam por meio de suas palavras, que são, na maioria das vezes, uma confissão de suas dúvidas e medos. A decretação é sempre feita em consciência. Todo homem expressa automaticamente aquilo que tem consciência de ser. Sem esforço ou uso de palavras, a cada momento, o homem ordena a si mesmo ser e possuir aquilo que tem consciência de ser e possuir. Este princípio imutável de expressão é dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados eram místicos iluminados, antigos mestres na arte da psicologia. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, tanto para preservá-lo como para ocultá-lo dos olhos dos não iniciados. Hoje, aqueles a quem foi confiado este grande tesouro, nomeadamente os sacerdócios do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. No seu esquecimento cego, eles agora ensinam os seus seguidores a adorar os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem vira a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como qualidades e atributos personificados de sua própria consciência, então, e somente então, a Bíblia lhe revelará a luz de sua simbologia. Este princípio impessoal de vida que criou todas as coisas é personificado como Deus. Descobre-se que este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, é a consciência do ser do homem. Se o homem fosse menos preso à ortodoxia e mais intuitivamente observador, não poderia deixar de notar na leitura das Bíblias que a consciência do ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar alguns: Eu sou me enviou a vós. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não existe Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta.
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o começo e o fim. Eu sou, a consciência incondicionada do ser do homem é revelada como Senhor e Criador de todo o estado condicionado do ser. Se o homem abandonasse a sua crença num Deus separado de si mesmo, reconhecesse a sua consciência de ser como sendo Deus, esta consciência molda-se à semelhança e imagem da sua concepção de si mesmo, ele transformaria o seu mundo de um deserto árido num deserto. Campo fértil de sua preferência. No dia em que o homem fizer isso, saberá que ele e seu pai são um, mas que seu pai é maior que ele. Ele saberá que a sua consciência de ser é uma com aquilo que ele tem consciência de ser, mas que a sua consciência incondicionada de ser é maior do que o seu estado condicionado ou a sua concepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que sua consciência é o poder impessoal de expressão, poder esse que se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele assumirá e se apropriará daquele estado de consciência que deseja expressar. Ao fazê-lo, ele se tornará esse estado em expressão. Decretareis uma coisa e isso acontecerá agora pode ser dito desta maneira. Você se tornará consciente de ser ou possuir uma coisa e deverá expressar ou possuir aquilo que você está consciente de ser. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e também o poder que ressuscita e expressa tudo que o homem algum dia terá consciência de ser. Afaste-se da cegueira do homem não iniciado que tenta expressar e possuir aquelas qualidades e coisas que ele não tem consciência de ser e possuir, e seja como o místico iluminado que decreta com base nesta lei imutável. Reivindique-se conscientemente como aquilo que você procura, aproprie-se da consciência daquilo que você vê, e você também conhecerá o status do verdadeiro místico, como segue. Tornei-me consciente de ser isso. Ainda estou consciente de ser isso. E continuarei a ter consciência de ser isso até que aquilo que tenho consciência de ser seja perfeitamente expresso. Sim, decretarei uma coisa e ela acontecerá. Capítulo 3. O princípio da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, que a sua consciência tanto ressuscita como dá vida a tudo que ele tem consciência de ser. Fora da consciência não há ressurreição nem vida. Quando o homem desistir de sua crença em um Deus separado de si mesmo e começar a reconhecer sua consciência de ser como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele transformará seu mundo com a compreensão. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele saberá que sua consciência é Deus e que aquilo que ele tem consciência de ser é o Filho que dá testemunho de Deus, o Pai. O concebedor e a concepção são um, mas o concebedor é maior que a sua concepção. Antes de Abraão ser eu sou. Sim, eu tinha consciência de ser antes de me tornar consciente de ser homem, e naquele dia, quando deixar de ter consciência de ser homem, ainda estarei consciente de ser. A consciência de ser não depende de ser nada. Precedeu todas as concepções de si mesmo e existirá quando todas as concepções de si deixarem de existir. Eu sou o começo e o fim. Isto é, todas as coisas ou concepções de mim mesmo começam e terminam em mim, mas eu, a consciência sem forma, permaneço para sempre. Jesus descobriu esta verdade gloriosa e declarou ser um com Deus, não o Deus que o homem havia formado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus descobriu que Deus era a sua consciência de ser e assim disse ao homem que o reino de Deus e o céu estavam dentro dele. Quando está registrado que Jesus deixou o mundo e foi para seu Pai, está simplesmente afirmando que ele desviou sua atenção do mundo dos sentidos e subiu em consciência para aquele nível que ele desejava expressar. Lá ele permaneceu até se tornar um com a consciência a qual ascendeu. Quando ele retornou ao mundo do homem, ele pôde agir com a certeza positiva daquilo que tinha consciência de ser, um estado de consciência que ninguém além dele mesmo sentia ou sabia que ele possuía. O homem que ignora esta eterna lei de expressão considera tais acontecimentos como milagres.
Elevar a consciência ao nível da coisa desejada e permanecer lá até que esse nível se torne a sua natureza é o caminho de todos os milagres aparentes. E eu, se for exaltado, atrairei todos os homens a mim. Se eu for elevado em consciência à naturalidade da coisa desejada, atrairei para mim a manifestação desse desejo. Ninguém vem a mim, a menos que o Pai dentro de mim o atraia, e eu e meu Pai somos um. Minha consciência é o Pai que atrai para mim a manifestação da vida. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência em que habito. Estou sempre atraindo para o meu mundo aquilo que tenho consciência de ser. Se você está insatisfeito com a sua atual expressão de vida, então você deve nascer de novo. O renascimento é a queda daquele nível com o qual você está insatisfeito e a elevação para aquele nível de consciência que você deseja expressar e possuir. Você não pode servir a dois mestres ou a estados de consciência opostos ao mesmo tempo. Tirando sua atenção de um estado e colocando-a em outro, você morre para aquele de onde a tirou e vive e expressa aquele com o qual está unido. O homem não consegue ver como seria possível expressar aquilo que ele deseja ser por meio de uma lei tão simples como adquirir a consciência da coisa desejada. A razão para esta falta de fé por parte do homem é que ele olha para o estado desejado através da consciência das suas limitações atuais. Portanto, ele naturalmente vê isso como algo impossível de ser realizado. Uma das primeiras coisas que o homem deve compreender é que é impossível, ao lidar com esta lei espiritual da consciência, colocar vinho novo em garrafas velhas ou remendos novos em roupas velhas. Isto é, você não pode levar nenhuma parte da consciência atual para o novo estado. Pois o estado procurado é completo em si mesmo e não precisa de remendos. Cada nível de consciência se expressa automaticamente. Subir ao nível de qualquer estado é tornar-se automaticamente esse estado em expressão. Mas, para ascender ao nível que você não está expressando agora, você deve abandonar completamente a consciência com a qual está agora identificado. Até que a sua consciência atual seja abandonada, vocês não serão capazes de subir para outro nível. Não fique desanimado. Esse abandono da sua identidade atual não é tão difícil quanto pode parecer. O convite das Escrituras. Ausentar-se do corpo e estar presente com o Senhor não é feito a um grupo seleto, é um chamado abrangente para toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a escapar é a sua concepção atual de si mesmo com todas as suas limitações, enquanto o Senhor com quem você deve estar presente é a sua consciência de ser. Para realizar essa façanha aparentemente impossível, você desvia a sua atenção do problema e a coloca apenas no ser. Você diz silenciosamente, mas com sentimento: Eu sou. Não condicione esta consciência, mas continue declarando calmamente: Eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta que você não tem rosto nem forma e continue fazendo isso até sentir que está flutuando. Flutuar é um estado psicológico que nega completamente o físico. Através da prática do relaxamento e da recusa voluntária de reagir às impressões sensoriais, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. É uma realização surpreendentemente fácil. Neste estado de desapego completo, uma unidade definida de pensamento intencional pode ser indelevelmente gravada em sua consciência não modificada. Este estado de consciência é necessário para a verdadeira meditação. Esta maravilhosa experiência de subir e flutuar é o sinal de que você está ausente do corpo ou do problema e agora está presente com o Senhor. Neste estado expandido você não tem consciência de ser nada além de Eu sou. Eu sou, você está apenas consciente de ser. Quando essa expansão de consciência for alcançada, dentro dessa profundidade informe de você mesmo, dê forma à nova concepção, afirmando e sentindo-se como sendo aquilo que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Você descobrirá que dentro desta sua profundidade informe todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinta sinceramente ser enquanto está neste estado expandido torna-se, com o tempo, sua expressão natural. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. Sim,
que haja uma firmeza ou convicção no meio desta consciência expandida ao saber e sentir eu sou aquilo, a coisa desejada. À medida que você afirma e sente que é a coisa desejada, você está cristalizando essa luz líquida informe que você é, na imagem e semelhança daquilo que você tem consciência de ser. Agora que a lei do seu ser lhe foi revelada, comece hoje a mudar o seu mundo, reavaliando-se. Por muito tempo o homem manteve a crença de que nasceu da tristeza e deve desenvolver sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é impessoal e não faz acepção de pessoas. Enquanto o homem continuar a caminhar nesta crença de tristeza, ele caminhará num mundo de tristeza e confusão, pois o mundo, em cada detalhe, é a consciência do homem cristalizada. No livro dos Números está registrado: havia gigantes na terra e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Hoje é o dia, o eterno agora, em que as condições do mundo atingiram a aparência de gigantes. Os desempregados, os exércitos do inimigo, a concorrência empresarial, etc. São os gigantes que fazem você se sentir um gafanhoto indefeso. Dizem-nos que éramos, a princípio, à nossa vista, gafanhotos indefesos, e por causa dessa concepção de nós mesmos, éramos, para o inimigo, gafanhotos indefesos. Só podemos ser para os outros aquilo que somos para nós mesmos. Portanto, à medida que nos revalorizamos e começamos a nos sentir como gigante, um centro de poder, mudamos automaticamente a nossa relação com os gigantes, reduzindo esses antigos monstros ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer gafanhotos indefesos. Paulo disse sobre este princípio: para os gregos, ou para os chamados sábios do mundo, é loucura, e para os judeus, ou para aqueles que procuram sinais, uma pedra de tropeço, com o resultado de que o homem continua a caminhar nas trevas, em vez de despertar para a realização. Eu sou a luz do mundo. O homem tem adorado há tanto tempo as imagens que ele mesmo criou que, a princípio, considera esta revelação uma blasfêmia. Mas no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base da sua vida, esse dia o homem destruirá a sua crença num Deus separado de si mesmo. A história da traição de Jesus no jardim do Getsemane é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem-nos que as multidões armadas com bastões e lanternas procuravam Jesus na escuridão da noite. Ao perguntarem sobre o paradeiro de Jesus, salvação, a voz respondeu: eu sou. Então toda a multidão caiu no chão. Ao recuperarem a compostura, eles novamente pediram que lhe mostrassem o esconderijo do Salvador e novamente o Salvador disse: eu lhes disse que eu sou, portanto, se vocês me procuram, deixem todo o resto ir. O homem, nas trevas da ignorância humana, parte em busca de Deus, auxiliado pela luz bruxuleante da sabedoria humana. À medida que é revelado ao homem que seu eu sou ou consciência de ser é seu Salvador, o choque é tão grande que ele cai mentalmente no chão, pois toda a crença que ele já alimentou cai quando ele percebe que sua consciência é o único Salvador. O conhecimento de que o seu eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois ele acha impossível servir a dois deuses. O homem não pode aceitar a sua consciência de ser como Deus e ao mesmo tempo acreditar em outra divindade. Com esta descoberta, o ouvido humano ou a audição, compreensão, do homem é cortado pela espada da fé, Pedro, à medida que a sua audição, compreensão, perfeitamente disciplinada é restaurada por Jesus, o conhecimento de que eu sou é Senhor e Salvador. Antes que o homem possa transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer esta base ou compreensão. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. Até que isso esteja firmemente estabelecido, de modo que nenhuma sugestão ou argumento de outros possa abalá-lo, ele retornará à escravidão de sua antiga crença. Se vocês não acreditarem que eu sou ele, morrerão em seus pecados. A menos que o homem descubra que a sua consciência é a causa de cada expressão da sua vida, ele continuará a procurar a causa da sua confusão no mundo dos efeitos, e assim morrerá na sua busca infrutífera. Eu sou a videira e vocês são os ramos.
A consciência é a videira e aquilo que você tem consciência de ser é como galhos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida a menos que esteja enraizado na videira, da mesma forma as coisas não têm vida a menos que você esteja consciente delas. Assim como um galho murcha e morre se a seiva da videira para de fluir em sua direção, também as coisas e qualidades desaparecem se você desviar a atenção delas, porque a sua atenção é a seiva da vida que sustenta a expressão da sua vida. Capítulo 4. A quem procurais? Eu lhe disse que eu sou. Se, pois, me buscais, deixai que estes sigam o seu caminho. João 18 versículo 8. Assim que ele lhes disse: Eu sou, eles recuaram e caíram no chão. João 18 versículo 6. Hoje se fala tanto sobre mestres, irmãos mais velhos, adeptos iniciados que inúmeros buscadores da verdade estão sendo constantemente enganados ao buscarem essas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudo-professores oferece aos seus alunos iniciação nos mistérios, prometendo-lhes orientação e direção. A fraqueza do homem pelos líderes, bem como a sua adoração de ídolos, fazem dele uma presa fácil destas escolas e professores. O bem virá para a maioria desses alunos matriculados, eles descobrirão, após anos de espera e sacrifícios, que estavam seguindo uma miragem. Ficarão então desiludidos com as suas escolas e professores, e esta desilusão valerá o esforço e o preço que pagaram pela sua busca infrutífera. Eles então abandonarão sua adoração ao homem e, ao fazê-lo, descobrirão que aquilo que procuram não pode ser encontrado em outro, pois o reino dos céus está dentro. Esta realização será a sua primeira iniciação real. A lição aprendida será esta: se existe apenas um mestre e este mestre é Deus, o Eu Sou dentro de si. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra das trevas, sair da casa da escravidão. Eu sou, sua consciência, é Senhor e Mestre e além de sua consciência não existe Senhor nem Mestre. Você é o Mestre de tudo que alguma vez terá consciência de ser. Você sabe que você é, não é? Saber que você é o Senhor e Mestre daquilo que você sabe que é. Você poderia ser completamente isolado pelo homem daquilo que você tem consciência de ser, no entanto, apesar de todas as barreiras humanas, você atrairia sem esforço para si tudo o que tinha consciência de ser. O homem que tem consciência de ser pobre não precisa da ajuda de ninguém para expressar a sua pobreza. O homem que tem consciência de estar doente, embora isolado na área mais hermeticamente fechada e à prova de germes do mundo, expressaria a doença. Não há barreira para Deus, pois Deus é a sua consciência de ser. Independentemente do que você tem consciência de ser, você pode expressar isso sem esforço. Pare de esperar que o Mestre venha, ele está com você sempre. Eu estou convosco sempre até o fim do mundo. De vez em quando você saberá que é muitas coisas, mas não precisa ser nada para saber que é. Você pode, se desejar, desembaraçar-se do corpo que veste. Ao fazê-lo, você percebe que é uma consciência sem rosto e sem forma e que não depende da forma que você tem em sua expressão. Você saberá que você é, você também descobrirá que esse conhecimento de que você é Deus, o Pai, que precedeu tudo o que você sempre soube ser. Antes que o mundo existisse, você tinha consciência de ser e então dizia, eu sou, e eu sou serei. Depois de tudo o que você sabe que é, deixará de ser. Não existem mestres ascensionados. Banir esta superstição. Você ascenderá para sempre de um nível de consciência, mestre, para outro. Ao fazê-lo, você manifesta o nível ascendido, expressando esta consciência recém-adquirida. Sendo a consciência Senhor e Mestre, você é o mestre mago conjurando aquilo que você agora tem consciência de ser. Porque Deus, a consciência, chama as coisas que não existem como se já existissem. As coisas que não são vistas agora serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser aquilo que não é visto agora. Esta ascensão de um nível de consciência para outro é a única ascensão que vocês experimentarão. Nenhum homem pode levá-lo ao nível que você deseja. O poder para ascender está dentro de você, é a sua consciência.
Aproprias-te da consciência do nível que desejas expressar, afirmando que agora estás a expressar esse nível. Esta é a ascensão. É ilimitado, pois vocês nunca esgotarão a sua capacidade de ascender. Afaste-se da superstição humana de ascensão com sua crença em mestres e encontre o único e eterno mestre dentro de você. Muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Acredite nisso. Não continuem cegos, seguindo a miragem dos mestres. Garanto-lhe que sua busca só terminará em decepção. Se você me negar, sua consciência de ser, eu negarei a você também. Não terás outro Deus além de mim. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Venha, prove-me e veja se não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre você uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Você acredita que o eu sou é capaz de fazer isso? Então reivindique que eu sou aquilo que você deseja ver derramado. Reivindique-se como o que você deseja ser e o que você será. Não por causa dos mestres eu darei isso a você, mas, porque você me reconheceu, você mesmo, como isso, eu darei a você porque eu sou todas as coisas para todos. Jesus não se permitiria ser chamado de bom mestre. Ele sabia que existe apenas um bom e um mestre. Ele sabia que este era seu Pai Celestial, a consciência do ser. O reino de Deus e o reino dos céus estão dentro de você. Sua crença em senhores é uma confissão de sua escravidão. Somente escravos têm senhores. Mude a sua concepção de si mesmo e você irá, sem a ajuda de mestres ou de qualquer outra pessoa, transformar automaticamente o seu mundo para se conformar à sua concepção alterada de si mesmo. É dito no livro dos Números que houve um tempo em que os homens eram aos seus próprios olhos como gafanhotos e por causa dessa concepção de si mesmos eles viam gigantes na terra. Isto é tão verdadeiro para o homem hoje como era no dia em que foi registrado. A concepção que o homem tem de si mesmo é tão parecida com a de um gafanhoto que ele automaticamente faz com que as condições ao seu redor pareçam gigantescas. Em sua cegueira ele clama por mestres que o ajudem a combater seus gigantescos problemas. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação estava dentro dele e alertou-o para não procurar o seu Salvador em lugares ou pessoas. Se alguém vier dizer olha aqui ou olha ali, não acredite, pois o reino dos céus está dentro de você. Jesus não apenas recusou permitir-se ser chamado de bom mestre, mas também advertiu seus seguidores. Não saudeis ninguém pelo caminho. Ele deixou claro que eles não deveriam reconhecer nenhuma autoridade ou superior além de Deus, o Pai. Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo o que tenho consciência de ser. Eu sou maior do que aquilo que tenho consciência de ser. O Criador é sempre maior que sua criação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. A serpente simboliza a atual concepção que o homem tem de si mesmo como um verme do pó, vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés se elevou de sua concepção de si mesmo como um verme do pó para descobrir que Deus é sua consciência de ser, eu sou me enviou, você também deve ser elevado. No dia em que você afirmar, como Moisés fez, eu sou o que sou, nesse dia sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre mágico que conjura todas as coisas sendo aquilo que ele conjuraria. Este Senhor e Mestre que você é pode e faz com que tudo o que você tem consciência de ser apareça em seu mundo. Nenhum homem, manifestação, vem a mim, a menos que meu Pai o atraia e eu e meu Pai somos um. Você está constantemente atraindo para si aquilo que tem consciência de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, da de um escravo para a de Cristo. Não tenha vergonha de fazer essa afirmação, somente quando você afirma: eu sou Cristo. Você fará as obras de Cristo. As obras que eu faço, vós também as fareis, e obras maiores do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Ele se tornou igual a Deus e não considerou roubo fazer as obras de Deus. Jesus sabia que qualquer pessoa que ousasse afirmar ser Cristo assumiria automaticamente a capacidade de expressar as obras da sua concepção de Cristo.
Jesus também sabia que o uso exclusivo deste princípio de expressão não era dado apenas a ele. Ele constantemente se referia a seu Pai Celestial. Ele afirmou que suas obras não apenas seriam igualadas, mas também superadas por aquele homem que ousasse se conceber maior do que ele, Jesus, se concebia ser. Jesus, ao afirmar que ele e seu Pai eram um, mas que seu Pai era maior que ele, revelou que sua consciência, Pai, era uma com aquilo que ele tinha consciência de ser. Ele descobriu que, como Pai ou consciência, era maior do que aquilo que ele, como Jesus, tinha consciência de ser. Você e sua concepção de si mesmo são um só. Você é e sempre será maior do que qualquer concepção que possa ter de si mesmo. O homem falha em realizar as obras de Jesus Cristo porque tenta realizá-las a partir do seu atual nível de consciência. Você nunca transcenderá suas realizações atuais através de sacrifício e luta. Seu atual nível de consciência só será transcendido quando você abandonar o estado atual e subir para um nível mais elevado. Você sobe para um nível mais elevado de consciência, desviando sua atenção de suas limitações atuais e colocando-a naquilo que você deseja ser. Não tente fazer isso sonhando acordado ou pensando positivo, mas de uma maneira positiva. Reivindique-se como a coisa desejada. Eu sou isso, sem sacrifício, sem dieta, sem truques humanos. Tudo o que é pedido a você é que aceite seu desejo. Se você ousar reivindicá-lo, você o expressará. Medite sobre isso. Não me alegro com os sacrifícios dos homens. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Peça e você receberá. Venha comer e beber sem preço. As obras estão concluídas. Tudo o que é exigido de você para permitir que essas qualidades se expressem é a afirmação: eu sou isso. Reivindique ser aquilo que você deseja ser e que você será. As expressões seguem as impressões, não as precedem. A prova de que você é seguirá a afirmação de que você é, não a precederá. Deixe tudo e siga-me é um duplo convite para você. Primeiro, convida você a se afastar completamente de todos os problemas, e depois, convida você a continuar caminhando na afirmação de que você é aquilo que deseja ser. Não seja a esposa de Ló que olha para trás e fica salgada ou preservada no passado morto. Seja um Ló que não olha para trás, mas que mantém a visão voltada para a terra prometida, para o desejado. Faça isso e você saberá que encontrou o mestre mago, transformando o invisível em visível através do comando. Eu sou isso. Capítulo 5. Quem sou eu? Mas quem dizeis que eu sou? Mateus 16 versículo 15. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória não darei a outro. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Este eu sou dentro de você, leitor, esta consciência de ser, é o Senhor, o Deus de toda a carne. Eu sou é aquele que deveria vir, pare de procurar outro. Enquanto você acreditar em um Deus separado de você mesmo, você continuará transferindo o poder da sua expressão para as suas concepções, esquecendo que você é o Criador. O poder de conceber e a coisa concebida são um, mas o poder de conceber é maior que a concepção. Jesus descobriu esta verdade gloriosa quando declarou: eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O poder que se concebe como homem é maior que a sua concepção. Todas as concepções são limitações do concebedor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. A consciência precede todas as manifestações e é o suporte sobre o qual repousa toda manifestação. Remover as manifestações, tudo o que é exigido de você, o concebedor, é desviar sua atenção da concepção. Em vez de longe da vista, longe da mente, na verdade é longe da mente, longe da vista. A manifestação permanecerá à vista apenas enquanto for necessária a força com a qual o concebedor eu sou originalmente adotou para se esgotar. Isto se aplica a toda a criação,
desde o elétron infinitamente pequeno até o universo infinitamente grande. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Sim, este mesmo eu sou, a sua consciência de ser, é Deus, o único Deus. Eu sou é o Senhor, o Deus de toda a carne, toda a manifestação. Esta presença, a sua consciência incondicionada, não compreende nem começo nem fim, limitações existem apenas na manifestação. Quando você perceber que essa consciência é o seu eu eterno, você saberá que antes de Abraão existir, eu sou. Comece a entender por que lhe foi dito. Vá e faça o mesmo. Comece agora a identificar-se com esta presença, a sua consciência, como a única realidade. Todas as manifestações parecem ser você, como homem, não tem outra realidade senão aquela que o seu eu eterno, eu sou, acredita ser. Quem você diz que eu sou? Esta não é uma pergunta feita há 2000 anos. É a eterna questão dirigida à manifestação pelo concebedor. É o seu verdadeiro eu, a sua consciência de ser, perguntando a você, a sua concepção atual de si mesmo. Quem você acredita que seja a sua consciência? Esta resposta só pode ser definida dentro de você, independentemente da influência de outra pessoa. Eu sou, seu verdadeiro eu, não está interessado na opinião do homem. Todo o seu interesse reside na sua convicção de si mesmo. O que você diz do eu sou dentro de você? Você pode responder e dizer: eu sou Cristo? Sua resposta ou grau de compreensão determinará o lugar que você ocupará na vida. Você diz ou acredita ser um homem de uma determinada família, raça, nação, etc. Você honestamente acredita nisso de si mesmo? Então a vida, o seu verdadeiro eu, fará com que essas concepções apareçam em seu mundo e você viverá com elas como se fossem reais. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem ou manifestação vem a meu Pai senão por mim. O eu sou, sua consciência, é a única porta pela qual qualquer coisa pode passar para o seu mundo. Pare de procurar sinais. Seguem os sinais, eles não precedem. Comece a inverter a afirmação, ver para crer, para acreditar para ver. Comece agora a acreditar, não com a confiança vacilante baseada em evidências externas enganosas, mas com uma confiança destemida baseada na lei imutável de que você pode ser aquilo que deseja ser. Você descobrirá que não é uma vítima do destino, mas uma vítima da fé, a sua. Somente através de uma porta aquilo que você procura pode passar para o mundo da manifestação. Eu sou a porta. Sua consciência é a porta, então você deve se tornar consciente de ser e ter aquilo que deseja ser e ter. Qualquer tentativa de realizar seus desejos de outra forma que não seja através da porta da consciência faz de você um ladrão e um assaltante de si mesmo. Qualquer expressão que não seja sentida não é natural. Antes que qualquer coisa apareça, Deus, eu sou, sente-se como a coisa desejada, e então a coisa sentida aparece. É ressuscitado, levantado do nada. Eu sou rico, pobre, saudável, doente, livre, confinado foram antes de tudo impressões ou condições sentidas antes de se tornarem expressões visíveis. Seu mundo é sua consciência objetivada. Não perca tempo tentando mudar o exterior, mude o interior ou a impressão, e o que não é ou a expressão cuidará de si mesmo. Quando a verdade desta afirmação chegar até você, você saberá que encontrou a palavra perdida ou a chave de todas as portas. Eu sou, sua consciência, é a palavra mágica perdida que se tornou carne à semelhança daquilo que você tem consciência de ser. Eu sou ele. Neste momento estou ofuscando você, leitor, meu templo vivo, com minha presença, incitando-o a uma nova expressão. Seus desejos são minhas palavras faladas. Minhas palavras são espírito e são verdadeiras e não retornarão para mim vazias, mas cumprirão para onde foram enviadas. Eles não são algo para ser resolvido. São roupas que eu, seu eu sem rosto e sem forma, uso. Contemplar. Eu, vestido com o seu desejo,
estou na porta, sua consciência, e bato. Se você ouvir minha voz e se abrir para mim, me reconhecer como seu Salvador, entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Exatamente como minhas palavras, seus desejos, serão cumpridos não é da sua conta. Minhas palavras têm um jeito que você não conhece. Seus caminhos estão além da descoberta. Tudo o que é exigido de você é acreditar. Acredite que seus desejos sejam as roupas que seu Salvador usa. Sua crença de que você é agora aquilo que deseja ser é a prova de sua aceitação dos dons da vida. Você abriu a porta para o seu Senhor, revestido do seu desejo, entrar no momento em que estabelecer essa crença. Quando orares, creia que recebeste e assim será. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Torne o impossível possível através da sua crença e o impossível, para os outros, irá incorporar-se no seu mundo. Todos os homens tiveram provas do poder da fé. A fé que move montanhas é a fé em si mesmo. Nenhum homem tem fé em Deus se não tiver confiança em si mesmo. Sua fé em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Eu e meu Pai somos um, o homem e seu Deus somos um, a consciência e a manifestação são uma. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. Em meio a todas as dúvidas e mudanças de opinião dos outros, deixe que haja uma convicção, uma firmeza de crença, e você verá a terra seca, sua crença aparecerá. A recompensa é para aquele que perseverar até o fim. Uma convicção não é uma convicção se puder ser abalada. Seu desejo será como nuvem sem chuva, a menos que você acredite. Sua consciência incondicionada ou eu sou é a Virgem Maria que não conheceu nenhum homem e ainda assim, sem a ajuda do homem, concebeu e deu à luz um filho. Maria, a consciência incondicionada, desejou e depois tornou-se consciente de ser o estado condicionado que desejava expressar e, de uma forma desconhecida para os outros, tornou-se nele. Vá e faça o mesmo, assuma a consciência daquilo que você deseja ser e você também dará à luz o seu Salvador. Quando a anunciação for feita, quando o impulso ou desejo estiver sobre você, acredite que é a palavra falada de Deus buscando corporificação através de você. Vá, não conte a ninguém esta coisa sagrada que você concebeu. Tranque o seu segredo dentro de você e engrandeça ao Senhor, magnifique ou acredite no seu desejo de ser o seu Salvador vindo para estar com você. Quando essa crença estiver tão firmemente estabelecida que você se sinta confiante nos resultados, seu desejo se concretizará. Como isso será feito, ninguém sabe. Eu, seu desejo, tenho caminhos que você não conhece, meus caminhos estão além da descoberta. Seu desejo pode ser comparado a uma semente, e as sementes contêm dentro de si tanto o poder quanto o plano de autoexpressão. Sua consciência é o solo. Essas sementes serão plantadas com sucesso somente se, depois de você ter afirmado ser e ter aquilo que deseja, você aguardar com confiança os resultados, sem pensamentos ansiosos. Se eu for elevado em consciência à naturalidade do meu desejo, atrairei automaticamente a manifestação para mim. A consciência é a porta pela qual a vida se revela. A consciência está sempre se objetivando. Estar consciente de ser ou possuir qualquer coisa é ser ou ter aquilo que você está consciente de ser ou possuir. Portanto, eleve-se à consciência do seu desejo e você o verá automaticamente se manifestar. Para fazer isso você deve negar sua identidade atual. Deixe-o negar a si mesmo. Você nega uma coisa desviando sua atenção dela. Para abandonar uma coisa, problema ou ego da consciência, você permanece em Deus, Deus sendo eu sou. Fique quieto e saiba que eu sou é Deus. Acredite, sinta que eu sou, saiba que esse ser conhecedor dentro de você, sua consciência de ser, é Deus. Feche os olhos e sinta-se sem rosto, sem forma e sem figura. Aborde essa quietude como se fosse a coisa mais fácil de realizar no mundo. Essa atitude garantirá seu sucesso. Quando todos os pensamentos sobre problema ou eu forem eliminados da consciência porque você está agora absorvido ou perdido na sensação de apenas ser eu sou.
Então comece neste estado sem forma a sentir-se como sendo aquilo que deseja ser. Eu sou o que eu sou. No momento em que você atinge um certo grau de intensidade, de modo que realmente se sente como uma nova concepção, esse novo sentimento ou consciência é estabelecido e, no devido tempo, se personificará no mundo da forma. Esta nova percepção se expressará tão naturalmente quanto vocês expressam agora a sua identidade atual. Para expressar naturalmente as qualidades de uma consciência, você deve habitar ou viver dentro dessa consciência. Aproprie-se dele tornando-se um com ele. Sentir algo intensamente e depois descansar com a certeza de que existe, faz com que a coisa sentida apareça em seu mundo. Ficarei vigilante e verei a salvação do Senhor. Permanecerei firmemente em meu sentimento, convencido de que é assim, e verei meu desejo aparecer. Um homem não pode receber nada, a menos que lhe seja dado do céu. Lembre-se de que o céu é a sua consciência, o reino dos céus está dentro de você. É por isso que você está avisado contra chamar qualquer homem de pai, sua consciência é o pai de tudo que você é. Mais uma vez lhe é dito: não saude ninguém na estrada. Não veja nenhum homem como uma autoridade. Por que você deveria pedir permissão ao homem para se expressar quando você percebe que o seu mundo, em todos os seus detalhes, se originou dentro de você e é sustentado por você como único centro conceitual? Todo o seu mundo pode ser comparado a um espaço solidificado que reflete as crenças e aceitações projetadas por uma presença sem forma e sem rosto, a saber, eu sou. Reduza-o todo à sua substância primordial e nada restará além de você, uma presença adimensional, o Criador. O idealizador é uma lei à parte. As concepções sobre tal lei não devem ser medidas por realizações passadas ou modificadas por capacidades presentes, pois, sem pensar, a concepção se expressa de uma forma desconhecida pelo homem. Interiorize-se secretamente e aproprie-se da nova consciência. Sinta-se assim, e as limitações anteriores desaparecerão tão completa e facilmente quanto a neve em um dia quente de verão. Você nem mesmo se lembrará das limitações anteriores, eles nunca fizeram parte desta nova consciência. Este renascimento ao qual Jesus se referiu quando disse a Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo, nada mais foi do que passar de um estado de consciência para outro. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Isto certamente não significa pedir em palavras, pronunciando com os lábios os sons, Deus ou Cristo Jesus, pois milhões têm pedido desta maneira sem resultados. Sentir-se uma coisa é ter pedido essa coisa em seu nome. Eu sou é a presença sem nome. Sentir-se rico é pedir riqueza em seu nome. Eu sou é incondicionado. Não é rico nem pobre, forte nem fraco. Em outras palavras, nele não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Todas estas são concepções ou limitações do ilimitado e, portanto, nomes do inominável. Sentir-se como sendo qualquer coisa é pedir ao inominável, eu sou, que expresse esse nome ou natureza. Peço o que quiser em meu nome, apropriando-se da natureza da coisa desejada e eu a darei a você. Capítulo 6. Eu sou ele. Pois se vocês não acreditarem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8 versículo 24. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esta é uma afirmação difícil de ser aceita por aqueles treinados nos vários sistemas de religião ortodoxa, mas aí está. Todas as coisas, boas, mas indiferentes, foram feitas por Deus. Deus fez o homem, manifestação, à sua imagem, à semelhança de Deus o fez. Aparentemente, aumentando esta confusão, afirma-se: e Deus viu que a sua criação era boa. O que você vai fazer sobre essa aparente anomalia? Como o homem irá correlacionar todas as coisas como boas quando aquilo que lhe é ensinado nega esse fato? Ou a compreensão de Deus é errônea ou há algo radicalmente errado com o ensino do homem. Para os puros todas as coisas são puras. Esta é outra afirmação intrigante.
Todas as pessoas boas, as pessoas puras, as pessoas santas, são os maiores proibicionistas. Junte a afirmação anterior com esta. Não há condenação em Cristo Jesus, e você terá uma barreira intransponível para os autonomiados juízes do mundo. Tais declarações não significam nada para os juízes hipócritas que mudam e destroem cegamente as sombras. Eles continuam na firme convicção de que estão melhorando o mundo. O homem, não sabendo que o seu mundo é a representação da sua consciência individual, esforça-se em vão para se conformar à opinião dos outros, em vez de se conformar à única opinião existente, nomeadamente, o seu próprio julgamento de si mesmo. Quando Jesus descobriu que sua consciência era esta maravilhosa lei de autogoverno, ele declarou: "E agora eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade." Ele sabia que a consciência era a única realidade, que as coisas objetivadas nada mais eram do que diferentes estados de consciência. Jesus advertiu seus seguidores a buscarem primeiro o reino dos céus, aquele estado de consciência que produziria a coisa desejada, e todas as coisas seriam acrescentadas a eles. Ele também declarou: "Eu sou a verdade." Ele sabia que a consciência do homem era a verdade ou a causa de tudo que o homem via ser o seu mundo. Jesus percebeu que o mundo foi feito à semelhança do homem. Ele sabia que o homem via o seu mundo como era, porque o homem era o que era. Em suma, a concepção que o homem tem de si mesmo determina aquilo que ele vê ser o seu mundo. Todas as coisas são feitas por Deus, consciência, e sem ele nada do que foi feito se faz. A criação é considerada boa e muito boa porque é a semelhança perfeita daquela consciência que a produziu. Estar consciente de ser uma coisa e depois ver-se expressando algo diferente daquilo que você tem consciência de ser é uma violação da lei do ser, portanto, não seria bom. A lei do ser nunca é quebrada, o homem sempre se vê expressando aquilo que tem consciência de ser. Seja bom, mal ou indiferente, é, no entanto, uma semelhança perfeita da concepção que ele tem de si mesmo, é bom e muito bom. Não apenas todas as coisas são feitas por Deus, todas as coisas são feitas por Deus. Todos são descendentes de Deus. Deus é um. Coisas ou divisões são projeções do um. Deus sendo um, ele deve comandar a si mesmo para ser o outro aparente, pois não há outro. O absoluto não pode conter dentro de si algo que não seja ele mesmo. Se assim fosse, então não seria absoluto, o único. Os comandos para serem eficazes devem ser para si mesmo. Eu sou o que eu sou. É o único comando eficaz. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Você não pode comandar aquilo que não existe. Como não há outro, você deve comandar a si mesmo para ser aquilo que gostaria de parecer. Deixe-me esclarecer o que quero dizer com comando eficaz. Você não repete como um papagaio a afirmação: "Eu sou o que sou." Tal repetição vã seria ao mesmo tempo estúpida e infrutífera. Não são as palavras que o tornam eficaz, é a consciência de ser a coisa que a torna eficaz. Quando você diz "eu sou", você está se declarando assim. A palavra aqui na afirmação "eu sou o que sou" indica o que você seria. O segundo "eu sou" na citação é o grito de vitória. Todo esse drama acontece interiormente com ou sem o uso de palavras. Fique quieto e saiba que você está. Essa quietude é alcançada observando o observador. Repita calmamente, mas com sentimento: "eu sou." Eu sou, até que você tenha perdido toda a consciência do mundo e se conheça apenas como ser. A consciência, o conhecimento de que você é Deus Todo-Poderoso, eu sou. Depois que isso for realizado, defina-se como aquilo que você deseja ser, sentindo-se como a coisa desejada. Eu sou isso. Essa compreensão de que você é a coisa desejada causará uma emoção que percorrerá todo o seu ser. Quando a convicção é estabelecida e você realmente acredita que é aquilo que desejava ser, então o segundo "eu sou" é proferido como um grito de vitória.
Esta revelação mística de Moisés pode ser vista como 3 passos distintos. Eu sou, eu estou livre, eu realmente sou. Não importa como sejam as aparências ao seu redor. Todas as coisas abrem caminho para a vinda do Senhor. Eu sou o Senhor vindo na aparência daquilo que tenho consciência de ser. Todos os habitantes da terra não podem impedir a minha vinda ou questionar a minha autoridade de ser aquilo que eu sou consciente de que eu sou. Eu sou a luz do mundo, cristalizando-se na forma da minha concepção de mim mesmo. A consciência é a luz eterna que se cristaliza apenas por meio da concepção que você tem de si mesmo. Mude a sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas, eles são apenas mensageiros dizendo quem você é. Reavalie-se e eles confirmarão a mudança. Agora você perceberá por que Jesus se santificou em vez dos outros, porque para os puros todas as coisas são puras, porque em Cristo Jesus, a consciência desperta, não há condenação. Acorde do sono da condenação e prove o princípio da vida. Pare não apenas de julgar os outros, mas também de condenar a si mesmo. Ouça a revelação do iluminado. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus de que não há nada impuro em si mesmo, mas para aquele que vê algo que é impuro, isso é impuro, e novamente. Feliz é o homem quem não se condena naquilo que permite. Pare de se perguntar se você é digno ou indigno de afirmar ser aquilo que deseja ser. Você será condenado pelo mundo apenas enquanto condenar a si mesmo. Você não precisa resolver nada. As obras estão concluídas. O princípio pelo qual todas as coisas são feitas e sem o qual nada do que é feito é eterno. Você é este princípio. Sua consciência de ser é esta lei eterna. Você nunca expressou nada que não tivesse consciência de ser e nunca o fará. Assuma a consciência daquilo que você deseja expressar. Reivindique-o até que se torne uma manifestação natural. Sinta-o e viva dentro desse sentimento até torná-lo sua natureza. Aqui está uma fórmula simples. Tire sua atenção da concepção atual de si mesmo e coloque-a naquele seu ideal, o ideal que você até então considerava fora de seu alcance. Reivindique-se como o seu ideal, não como algo que você será no tempo, mas como aquilo que você é no presente imediato. Façam isso e o seu atual mundo de limitações se desintegrará à medida que a sua nova reivindicação surgir como a fênix das cinzas. Não tenha medo nem se assuste por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Você não luta contra o seu problema só durará enquanto você estiver consciente dele. Desvie sua atenção do problema e da infinidade de razões pelas quais você não consegue alcançar seu ideal. Concentre sua atenção inteiramente na coisa desejada. Deixe tudo e siga-me. Diante de obstáculos aparentemente montanhosos, reivindique sua liberdade. A consciência da liberdade é o pai da liberdade. Tem uma maneira de se expressar que ninguém conhece. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Fique quieto, fique parado e veja a salvação do Senhor com você. Eu sou o Senhor. Eu sou, sua consciência, é o Senhor. A consciência de que a coisa está feita, de que a obra está concluída, é o Senhor de qualquer situação. Ouça atentamente a promessa. Não precisareis lutar nesta batalha, e estacionai-vos, permanecei parados e vede convosco a salvação do Senhor. Com você. Essa consciência particular com a qual você está identificado é o Senhor do acordo. Ele estabelecerá, sem ajuda, o que foi acordado na terra. Você pode, diante do exército de razões pelas quais algo não pode ser feito, silenciosamente entrar em um acordo com o Senhor para que isso seja feito? Você pode, agora que descobriu que o Senhor é a sua consciência de ser, tornar-se consciente de que a batalha está vencida? Você pode, não importa quão próximo e ameaçador o inimigo pareça estar, continuar confiante, parado, sabendo que a vitória é sua? Se você puder, verá a salvação do Senhor. Lembre-se que a recompensa é para quem persevera.
Fique parado. Ficar parado é a profunda convicção de que tudo está bem, está feito. Não importa o que seja ouvido ou visto, você permanece impassível, consciente de que será vitorioso no final. Todas as coisas são feitas por meio de tais acordos, e sem tal acordo não há nada que seja feito. Sou o que sou. Em Apocalipse está registrado que um novo céu e uma nova terra aparecerão. João, ao ver esta visão, foi instruído a escrever. E está feito. O céu é a sua consciência e a terra é o seu estado solidificado. Portanto, aceite como João fez. E está feito. Tudo o que é exigido de vocês que buscam uma mudança é subir ao nível daquilo que desejam, sem me deter na forma de expressão, registre que isso é feito sentindo a naturalidade de ser isso. Aqui está uma analogia que pode ajudá-lo a ver esse mistério. Suponha que você entrou em um cinema no momento em que o longa-metragem chegava ao fim. Tudo o que você viu na foto foi o final feliz. Porque você queria ver a história inteira, você esperou que ela se desenrolasse novamente. Com a sequência anticlimática, o herói é apresentado como acusado, rodeado de provas falsas, e tudo isso arranca lágrimas do público. Mas você, seguro do conhecimento do final, permanece calmo com a compreensão de que, independentemente da direção aparente da imagem, o final já foi definido. Da mesma forma, vá até o fim daquilo que você busca, testemunhe o final feliz sentindo conscientemente que você expressa e possui aquilo que deseja expressar e possuir, e você, pela fé, já entendendo o fim, terá a confiança nascida desse conhecimento. Esse conhecimento irá sustentá-lo durante o intervalo de tempo necessário para que a imagem se desdobre. Não peça ajuda ao homem, sinta. Está feito, afirmando conscientemente ser, agora, aquilo que como homem você espera ser. Capítulo 7. Sua vontade será feita. Faça a sua vontade e não a minha. Lucas 22 versículo 42. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Mateus 26 versículo 42. Mas não o que eu quero, mas o que você quer. Marcos 14 versículo 36. Esta resignação não é um fatalismo cego, pelo contrário, é a consciência iluminada de que só eu não posso fazer nada, o Pai dentro de mim fará a obra. João 5 versículo 30. Vocês não acreditam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos comunico não as falo como minhas, mas é o Pai, que está em mim, quem faz as suas obras. João 14 versículo 10. Quando uma pessoa deseja algo, ela tenta fazer com que algo que não existe agora apareça no espaço e no tempo. Muitas vezes não temos consciência do que realmente estamos fazendo. Inconscientemente, declaramos que não possuímos a capacidade de nos expressar. Baseamos o nosso desejo na esperança de adquirir as competências necessárias no futuro. Eu não estou, mas estarei. As pessoas não percebem que a consciência é o Pai fazendo o trabalho, então tentam expressar aquilo que não têm consciência de ser. Estes esforços estão fadados ao fracasso, apenas o presente é expresso. A menos que eu tenha consciência de ser o que procuro, não o encontrarei. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento do que é, não do que será. Em vez de ver esta frase como seja feita a tua vontade, você deveria vê-la como seja feita a tua vontade. As obras estão concluídas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não entrou no coração dos homens, isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2 versículo 9, 10. Quando um escultor olha para uma peça disforme de mármore, ele vê, enterrada naquela massa disforme, sua obra de arte acabada. O escultor, em vez de fazer a sua obra-prima, simplesmente a revela retirando as partes do mármore que escondem a sua ideia. O mesmo se aplica a você. Em sua consciência sem forma, tudo o que você concebe que é está enterrado.
O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo, de um trabalhador inexperiente tentando ser algo, a um grande artista que reconhece que já é. Sua afirmação de que você agora é aquilo que deseja ser removerá o véu da escuridão humana e revelará perfeitamente sua afirmação. Eu sou isso. A vontade de Deus foi expressa nas palavras da viúva. Tudo está bem. A vontade do homem teria sido: tudo ficará bem. Afirmar que serei curado é o mesmo que dizer estou doente. Deus, o Eterno agora, não é imitado por palavras ou vãs repetições. Deus incorpora continuamente o que é. Assim, a renúncia de Jesus, que se tornou igual a Deus, foi deixando de ser um reconhecimento de uma falta, indicando o futuro com eu serei, para ser um reconhecimento de provisão, afirmando eu sou isso. Já está feito, obrigado Pai. Agora você verá a sabedoria nas palavras do profeta quando ele diz: que os fracos digam, e eu sou forte, em Joel 3,10. O ser humano, na sua cegueira, não seguirá os conselhos do profeta, você continuará declarando que é fraco, pobre, miserável e todas as outras expressões indesejáveis das quais está tentando se libertar, alegando ignorantemente que será libertado dessas características na expectativa do futuro. Esses pensamentos são um obstáculo à única lei que pode libertar você. Existe apenas uma porta pela qual o que você procura pode entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10 versículo 9. Quando você diz eu sou, você está declarando que existe, na primeira pessoa, no presente, não há futuro. Saber que sou é estar consciente de ser. A consciência é a única porta. A menos que você esteja consciente de ser aquilo que procura, você buscará em vão. Se você julgar pelas aparências, continuará escravizado pela evidência dos seus sentidos. Para quebrar esse feitiço hipnótico dos sentidos, dizem-lhe: entre e feche a porta. Mas você, quando começar a orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Assim o vosso Pai, que vê o que se faz em secreto, vos recompensará. Mateus 6 versículo 6. Venha, meu povo, entre em seus aposentos e feche as portas atrás de você, esconda-se um pouco até que passe a indignação. Isaías 26 versículo 20. Então entre e feche a porta atrás de você e de seus filhos. 2 Reis 4 versículo 4. E entrando, fechou a porta atrás de ambos e orou ao Senhor. 2 Reis 4 versículo 33. A porta dos sentidos deve estar firmemente fechada para que a sua nova afirmação possa ser honrada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil como parece à primeira vista. Isso é feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre a quem o homem serve é aquele que ele tem consciência de ser. Eu sou o Senhor e mestre daquilo que tenho consciência de ser. Não é nenhum esforço para mim criar pobreza se tenho consciência de que sou pobre. Meu servo, pobreza, é obrigado a me seguir, consciência de pobreza, enquanto eu, o Senhor, estou consciente de ser pobre. Em vez de lutar contra as evidências dos sentidos, declare que você é o que deseja ser. Quando você coloca sua atenção nesta afirmação, as portas dos sentidos se fecham automaticamente para seu antigo professor, aquele que você tinha consciência de ser. Quando você se perde na sensação de ser, aquilo que agora você declara ser verdade sobre você, as portas dos sentidos se abrem, revelando que o seu mundo é a expressão perfeita daquilo que você tem consciência de ser. Sigamos o exemplo de Jesus, que, como homem, percebeu que nada poderia fazer para mudar a sua imagem de carência. Ele fechou a porta dos seus sentidos contra o seu problema e foi para o seu Pai, aquele para quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele declarou que era tudo o que, um instante antes, seus sentidos lhe haviam dito que ele não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, Jesus permaneceu em consciência declarada até que as portas, seus sentidos, fossem abertas e confirmassem o governo do Senhor.
Lembre-se, o Eu Sou é o Senhor de todas as coisas. Nunca mais use a vontade humana que declara: Eu serei. Você deve ser tão dedicado quanto Jesus e declarar: Eu sou isso. Capítulo 8. Nenhum outro Deus. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44 versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5 versículo 6, 7. Você não terá outro Deus além de mim. Enquanto o homem continuar a acreditar num poder separado dele, continuará a impedir-se de ser quem é. Toda crença em poderes separados dele, seja para o bem ou para o mal, se tornará o molde do ídolo adorado. As crenças no poder dos remédios para curar, das dietas para fortalecer, do dinheiro para dar segurança, são os falsos valores dos favorecidos que devem ser expulsos do poder, templo. Vós sois o templo do Deus vivo. 1 Coríntios 3 versículo 16, 6 versículo 19. Como o templo de Deus e os ídolos concordam? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como ele disse: Eu irei e viva com eles. E andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6 horas e 16, um templo feito sem mãos. E está escrito: Minha casa é chamada por todas as nações de casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Mateus 21 versículo 13. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56 versículo 7. Os ladrões que roubam de você são suas próprias crenças falsas. É a sua crença numa coisa, e não a coisa em si, que o ajuda. Só existe um poder. Eu sou ele. Por causa da sua crença nas coisas externas, você lhes dá poder transferindo para elas com o seu pensamento o poder que você é. Perceba que você é o poder que atribuiu erroneamente as condições externas. A Bíblia compara o homem dogmático ao camelo que não conseguiu passar pelo fundo de uma agulha. O buraco da agulha mencionado era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, tão estreito que um camelo não poderia passar por ele até que sua carga fosse removida. O rico, que é aquele que carrega o fardo das falsas ideias humanas, não pode entrar no reino dos céus até que o fardo seja retirado, da mesma forma que o camelo não poderia passar pela portinha. O homem se sente tão seguro com as leis, opiniões e crenças criadas pelo homem que lhes atribui uma autoridade que ele não possui. Satisfeito com a ideia de que seu conhecimento é tudo, ele permanece inconsciente de que todas as aparências externas nada mais são do que estados mentais externalizados. Quando você perceber que a consciência de uma qualidade externaliza essa qualidade sem a ajuda de qualquer outro poder, então você será capaz de manifestar essa qualidade de forma infalível. Essa compreensão expulsa os transformadores, ou os vários valores, e estabelece o único valor verdadeiro, e a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2 versículo 20. A consciência reside dentro daquilo que é consciente do ser. A pessoa que sou é o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência se materializa, o ser humano deve perdoar todas as pessoas por serem o que são. Você deve perceber que todos eles estão expressando, sem a ajuda de outros, o que tem consciência de ser. Pedro, o homem iluminado ou disciplinado, sabia que uma mudança de consciência produz uma mudança de expressão. Em vez de ter pena dos mendigos da vida à porta do templo, declarou: Não tenho nem prata nem ouro, para ti, mas o que tenho, a consciência da liberdade, isso te dou. Atos 3 versículo 6. Reacenda o presente que está dentro de você. Portanto, lembro-te que reavives o fogo do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Pare de implorar e reivindique ser o que você decidiu ser. Faça isso e você também sairá do seu mundo aleijado e entrará no mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor, eu sou.
Aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4 versículo 4. Este é o grito de todo aquele que descobre que a sua consciência de ser é Deus. O vosso reconhecimento deste facto esclarecerá automaticamente o seu templo, a sua consciência, dos ladrões e salteadores, devolvendo-lhe aquele domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que esqueceu a ordem. Não terás outro Deus, além de mim. Capítulo 9. A pedra angular. Mas cada um deve ter cuidado com o modo como constrói, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém edificar sobre este fundamento, seja com ouro, prata e pedras preciosas, seja com madeira, feno e palha, a sua obra será revelada tal como é, porque o dia do julgamento a exporá. O incêndio dará a conhecer isso e testará a qualidade do trabalho de cada pessoa. A base de toda expressão é a consciência. Por mais que a pessoa tente, ela não conseguirá encontrar outra causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. Os seres humanos acreditam ter encontrado a causa das doenças nos germes, a causa da guerra na oposição às ideologias políticas e à ganância. Todas essas descobertas do homem, classificadas como essência da sabedoria, são absurdas aos olhos de Deus. Existe apenas um poder e esse poder é Deus, consciência. Arbusto, dá vida, ferimentos, fúria, ele faz todas as coisas, boas, mais ou indiferentes. Deuteronômio 32 versículo 39. O ser humano se move num mundo que não é nem mais nem menos que a sua consciência materializada. Como não sabe disso, luta contra os seus reflexos, mantendo viva a luz e as imagens que esses reflexos projetam. Eu sou a luz do mundo. O eu sou, consciência, é a luz. Aquilo que tenho consciência de ser, minha ideia de mim mesmo, sou rico, sou saudável, sou livre, são as imagens. O mundo é o espelho que amplia tudo o que tenho consciência de ser. Pare de tentar mudar o mundo, porque ele nada mais é do que um espelho. A tentativa do homem de mudar o mundo pela força é tão infrutífera quanto quebrar um espelho na esperança de mudar o rosto. Saia do espelho e mude de rosto. Deixe o mundo em paz e mude suas ideias sobre você. Então a reflexão será satisfatória. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração, só podem ser diferenciadas pela consciência do ser. Independentemente de qual seja o seu problema, da sua duração ou da sua magnitude, a atenção cuidadosa a estas instruções irá, num período de tempo surpreendentemente curto, eliminar até mesmo a sua memória do problema. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se fosse livre? Assim que você se fizer essa pergunta com sinceridade, a resposta virá. Nenhuma pessoa pode descrever para outra a satisfação de ter seu desejo realizado. Cada um deve vivenciar dentro de si o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou emoção que vem a você em resposta à sua pergunta é o estado de consciência pai, ou a pedra angular sobre a qual esta mudança consciente é construída. Ninguém sabe exatamente como esse sentimento será incorporado, mas será, o pai, consciência, tem formas de agir que ninguém conhece, é a lei inalterável. Todas as coisas expressam sua natureza. Quando você usa um sentimento, ele se torna sua natureza. Pode demorar um momento ou um ano, isso depende inteiramente do grau de convicção. Quando as dúvidas desaparecem e você consegue sentir a eu sou isso, você começa a desenvolver o fruto ou a natureza daquilo que você sente que é. Quando uma pessoa compra um chapéu ou um par de sapatos novos, ela acredita que todos sabem que são novos e não se sente natural em relação a esse item recém-adquirido, até que o sinta como parte dela. E o mesmo se aplica à aquisição de novos estados de consciência. Quando você se pergunta: como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado agora mesmo? A resposta automática, até que seja adequadamente condicionada pelo tempo e pelo uso, é na verdade perturbadora. O período de adaptação para concretizar esse potencial de consciência é comparável à novidade da peça de roupa.
Sem saber que a consciência está agindo de acordo com as condições ao seu redor, você, como a esposa de Ló, olha continuamente para trás, vendo o seu problema e permitindo-se ser novamente hipnotizado pela sua aparente naturalidade. Ouça as palavras de Jesus, salvação. Deixe tudo e siga-me. Os mortos enterram o morto. Seu problema pode deixá-lo tão hipnotizado por sua aparente realidade e naturalidade que você acha difícil revestir o novo sentimento ou consciência de seu Salvador. Você deve assumir este processo se quiser obter resultados. A pedra, consciência, que os construtores rejeitaram, não quiseram usar, é a pedra fundamental, e o ser humano não pode lançar outro alicerce. Capítulo 10. Aqueles que têm. Portanto, tome cuidado com o que você ouve, porque a quem tem, mais será dado, e daquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. A Bíblia, que é o livro psicológico mais magnífico já escrito, alerta os humanos para estarem atentos ao que ouvem e depois continua com esta advertência. Ao que tem, será dado, e ao que não tem, será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como a mais cruel e injusta das frases atribuídas a Jesus, ainda é uma lei justa e compassiva baseada no princípio da expressão imutável da vida. A ignorância de uma pessoa sobre como a lei funciona não a isenta de seus resultados. A lei é impessoal e, portanto, não faz diferença entre as pessoas. O homem é avisado para ser seletivo naquilo que ouve e aceita como verdade. Tudo o que uma pessoa aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e, com o tempo, será definido como verdadeiro ou falso. O ouvido perceptivo é o meio perfeito com o qual o ser humano registra impressões. A pessoa deve se disciplinar para ouvir apenas o que deseja ouvir, independentemente dos boatos ou da percepção dos seus sentidos. Quando você condiciona seu ouvido perceptivo, ele só reagirá às impressões que você decidiu. Esta lei nunca falha. Estando completamente condicionada, a pessoa torna-se incapaz de ouvir outra coisa senão aquilo que contribui para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é aquela percepção incondicionada que lhe dá tudo o que você tem consciência de ser. Estar consciente de ser ou ter algo é ser ou ter aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas baseiam-se neste princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que tem consciência de ser. Aquele que tem, aquilo que ele tem consciência de ser, isso será dado. Bom, mal ou indiferente, não importa, e a pessoa recebe o que tem consciência de ser, multiplicado por 100. De acordo com esta lei imutável de que, aquele que não tem, dele será tirado, e a quem tem será dado, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Você só pode aumentar o que você tem consciência de ser. Todas as coisas gravitam em torno da consciência com a qual estão em harmonia. Da mesma forma, as coisas estão separadas da consciência com as quais não se harmonizam. Divida a riqueza do mundo igualmente entre todas as pessoas, e dentro de pouco tempo, essa divisão igual será tão desproporcional como era originalmente. A riqueza retornará aos bolsos daqueles de quem foi tirada. Em vez de se juntar ao coro dos que não têm que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça esta lei imutável de expressão. Defina-se conscientemente como o que você deseja. Uma vez definida, uma vez estabelecida a sua declaração consciente, continue com essa confiança até receber a recompensa. Tão certo quanto o dia segue a noite, qualquer atributo, declarado conscientemente, se manifestará. Assim, o que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei cruel e injusta torna-se, para os iluminados, uma das declarações da verdade mais compassivas e justas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Mateus 5 versículo 17. Na realidade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é o resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre percebe o estado em que reside. O estado do qual a consciência está separada parece destrutivo para aqueles que não estão familiarizados com esta lei. Contudo, isto é apenas uma preparação para o novo estado de consciência.
Afirme que você é o que deseja que seja realizado. Nada é destruído. Tudo está cumprido. Aquele que tem, a ele será dado. Capítulo 11. Natal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Mateus 1 versículo 23. Uma das declarações mais controversas do Novo Testamento é a questão da concepção da Virgem e do subsequente nascimento de Jesus, uma concepção na qual nenhum homem participou. Foi registrado que uma virgem concebeu um filho sem a ajuda de um homem, e então secretamente e sem esforço deu à luz a sua concepção. Este é o fundamento sobre o qual assenta todo o cristianismo. Pede-se ao mundo cristão que acredite nesta história, porque o homem deve acreditar no incrível para expressar plenamente a grandeza que ele é. Do ponto de vista científico, o homem pode estar inclinado a rejeitar toda a Bíblia como uma mentira porque o seu raciocínio não lhe permitirá acreditar que um nascimento virginal seja fisiologicamente possível, mas a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente. Se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia, o homem deve ver esta história como um drama psicológico em vez de vê-la como a declaração de um ato físico. Ao fazer isso, você descobrirá que a Bíblia se baseia em uma lei que, se aplicada a você mesmo, resultará em uma expressão manifestada que transcenderá a realização dos seus sonhos mais loucos. Para aplicar esta lei de autoexpressão, o homem deve ser educado na crença e disciplinado para permanecer na plataforma de todas as coisas são possíveis para Deus. As incríveis datas dramáticas do Novo Testamento, chamadas de nascimento, morte e ressurreição de Jesus, foram cronometradas e datadas para coincidir com um certo fenômeno astronômico. Os místicos que registraram esta história notaram que durante certas estações do ano ocorrem mudanças benéficas na Terra que coincidem com mudanças astronômicas. Ao escreverem este drama psicológico, eles personificaram a história da alma como a biografia do homem. Usando estas mudanças cósmicas, eles marcaram o nascimento e a ressurreição de Jesus para transmitir as mesmas mudanças benéficas que ocorrem psicologicamente na consciência do homem quando ele segue a lei. Mesmo para quem não consegue entender, a história do Natal é uma das mais belas já contadas. Quando desdobrado à luz da simbologia mística, revela-se como o verdadeiro nascimento de todas as manifestações do mundo. Este nascimento virginal é registrado como se tivesse acontecido no dia 25 de dezembro, ou como algumas sociedades secretas o celebram, na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os místicos estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus porque queriam coincidir com os grandes benefícios terrestres que estas mudanças astronômicas significam. As observações astronômicas que inspiraram os autores deste drama a usar essas datas foram feitas no hemisfério norte, portanto, do ponto de vista astronômico, o oposto seria verdadeiro se fossem vistos nas latitudes meridionais. No entanto, esta história foi registrada no norte e, portanto, baseada em observações do norte. O homem descobriu desde cedo que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida e que sem o Sol a vida física como ele a conhece não poderia existir. Portanto, estas datas importantes na história da vida de Jesus baseiam-se nas posições do Sol do ponto de vista das latitudes setentrionais. O Sol, depois de ter atingido seu ponto mais alto no céu em junho, cai gradualmente em direção ao sul, levando consigo a vida do mundo vegetal que em dezembro toda a natureza parou. Se o Sol continuasse em direção ao sul sem parar, toda a natureza pararia até a morte. Porém, no dia 25 de dezembro, o Sol inicia seu grande movimento em direção ao norte, trazendo consigo a promessa de salvação e nova vida para o mundo. Todos os dias, quando o Sol nasce nos céus, o homem ganha a confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, porque sabe que quando se deslocar para o norte e cruzar o Equador, toda a natureza reviverá novamente, será ressuscitada dela. Longo sono de inverno. Nosso dia é medido de meia-noite a meia-noite. Como o dia visível começa no Oriente e termina no Ocidente, os antigos diziam que o dia havia surgido daquela constelação que ocupava o horizonte oriental à meia-noite. Na véspera de Natal, ou à meia-noite de 24 de dezembro, a constelação de Virgem surge no horizonte oriental.
Depois foi registrado que seu Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe viajava à noite, que parou numa pousada e lhe deram o único quarto disponível entre os animais e ali, numa manjedoura, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram o Santo Filho. Os animais com os quais a Santa Virgem foi alojada são os animais sagrados do zodíaco. Ali, naquele círculo de constante movimento dos animais astronômicos, está a Santa Mãe, Virgem, e ali vocês a verão toda meia-noite do dia 24 de dezembro, parada no horizonte oriental enquanto o Sol e Salvador do mundo inicia sua jornada em direção ao norte. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o seu Sol e Salvador do seu mundo. Quando o homem conhecer o significado desta afirmação mística, eu sou a luz do mundo, ele perceberá que o seu eu sou, ou consciência, é o sol da sua vida, o sol da sua vida. Sol irradiando imagens na tela espacial. Essas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, tem consciência de ser. Portanto, as qualidades e atributos que parecem se mover na tela do seu mundo são, na verdade, projeções de luz de dentro de você. As inúmeras esperanças e ambições não realizadas do homem são as sementes que estão enterradas na consciência ou no ventre virgem do homem. Lá eles permanecem como as sementes da terra, contidas no deserto congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte ou que o homem retorne ao conhecimento de quem ele é. Ao retornar, ele se move para o norte através do reconhecimento de seu verdadeiro eu, declarando: eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que sua consciência ou eu sou é Deus, o Salvador de seu mundo, será como o sol em sua passagem em direção ao norte. Todas as suas necessidades e ambições serão aquecidas e estimuladas até o seu nascimento por esse conhecimento do seu verdadeiro eu. Ele vai declarar que já é o que até agora queria ser. Sem a ajuda de nenhum homem, ele se definirá como aquilo que desejava expressar. Ele descobrirá que seu eu sou é a Virgem concebendo sem a ajuda do homem, que todas as concepções de si mesmo, quando ele as sentir e as fixar em sua consciência, serão facilmente encarnadas como realidades vivas em seu mundo. O homem perceberá um dia que todo esse drama ocorre em sua consciência, que sua consciência incondicionada ou eu sou é a Virgem Maria desejando se expressar, que por esta lei de autoexpressão ele se define como aquilo que deseja expressar. E que sem a ajuda ou cooperação de ninguém ele expressará aquilo que afirmou e definiu ser. E aí você entenderá por que o Natal está marcado para 25 de dezembro, enquanto a Páscoa é uma data móvel, porque o cristianismo permanece na concepção de uma virgem, que sua consciência é o ventre virgem, ou noiva do Senhor, recebendo impressões como autogestações e que mais tarde, sem a ajuda de ninguém, você incorporará essas impressões como expressões de sua vida. Capítulo 12. Crucificação e ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. João 11 versículo 25. O mistério da crucificação e da ressurreição está tão entrelaçado que, para ser plenamente compreendido, ambas as coisas devem ser explicadas juntas, porque uma determina a outra. Este mistério é simbolizado na Terra nos rituais da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você deve ter notado que o aniversário deste evento cósmico, anunciado todos os anos pela Igreja, não tem data fixa, como outros que marcam nascimentos e mortes, mas muda a cada ano, caindo em qualquer data entre 22 e 25 de março. Abril. O domingo de Páscoa é determinado desta forma. O primeiro domingo após a lua cheia em Áries é comemorado como Páscoa. Áries começa em 21 de março e termina aproximadamente em 19 de abril. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu trânsito mensal ao redor da Terra, forma-se em algum momento entre 21 de março e 25 de abril em oposição ao Sol, sendo tal oposição chamada Lua cheia. O primeiro domingo após a ocorrência deste fenômeno no céu é celebrado como Páscoa. A sexta-feira anterior a este dia é considerada Sexta-feira Santa. A mobilidade desta data deverá indicar ao observador que deverá procurar alguma interpretação diferente da comumente aceite. Esses dias não marcam o aniversário da morte e ressurreição de uma pessoa que viveu na Terra. Visto da Terra,
O Sol, ao passar pelo norte, aparece na estação anual da primavera para cruzar aquela linha imaginária chamada Equador. Por isso o místico diz que será cruzado ou crucificado para que o homem viva. É significativo que logo após a ocorrência deste evento, toda a natureza comece a emergir ou a ressuscitar do seu longo sono de inverno. Portanto, pode-se concluir que esta alteração da natureza, nesta estação do ano, se deve diretamente a esta travessia. Assim, acredita-se que o Sol deve derramar o seu sangue na Páscoa judaica. Se esses dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles seriam fixados, de modo que caíssem nas mesmas datas todos os anos, como a maioria dos eventos históricos. Mas obviamente não é esse o caso. Estas datas não pretendiam marcar os aniversários da morte e ressurreição de Jesus, o homem. As Escrituras são dramas psicológicos e só revelarão seu significado quando forem interpretadas psicologicamente. Estas datas foram ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte do ano velho e o início ou ressurreição de um novo ano, ou primavera. Estas datas simbolizam a morte e ressurreição do Senhor, mas esse Senhor não é um homem, e ele é a sua consciência de ser. Está escrito que ele deu sua vida para que você pudesse viver. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João 10 versículo 10. A consciência se mata ao separar-se daquilo que tem consciência de ser, para poder viver sendo aquilo que deseja ser. A primavera é a época do ano em que milhões de sementes, que ficaram enterradas no solo durante todo o inverno, brotam repentinamente, tornando-se visíveis para que os seres humanos possam viver. E como o drama místico da crucificação e da ressurreição está na natureza desta mudança anual, ela é celebrada nesta estação do ano, na primavera, embora na realidade ocorra a cada momento. O ser que está crucificado é a sua consciência de ser. A cruz é a ideia que você tem de si mesmo. A ressurreição é a elevação da ideia de si mesmo, que se torna visível. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deveria ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou expressão a menos que haja primeiro uma crucificação ou impressão. O que deve ser ressuscitado no seu caso é o que você quer ser. Para fazer isso, você deve sentir que é o que deseja ser. Você deve sentir: eu sou a ressurreição e a vida do desejo. O eu sou, sua consciência de ser, é o poder que ressuscita e dá vida àquilo que, em sua consciência, você deseja ser. Se dois de vocês concordarem, isso será estabelecido na terra. Os dois que concordam são a coisa desejada e você, sua consciência, a consciência que deseja. Quando este acordo for alcançado, a crucificação estará concluída, dois cruzaram ou crucificaram. O eu sou e aquilo, a consciência e aquilo que você tem consciência de ser, se uniram e são um. O eu sou, agora pregado ou fixado na crença de que sou, é fusão. Jesus, ou o eu sou, está pregado na cruz disso. O prego que te une à cruz é o prego do sentimento. A união mística já foi consumada e o resultado será o nascimento de um filho, ou a ressurreição de um filho que dá testemunho do seu pai. A consciência está ligada àquilo que tem consciência do ser. O mundo da expressão é a criança que confirma esta união. No dia em que você deixar de ter consciência de ser aquilo que agora tem consciência de ser, nesse dia seu filho, ou expressão, morrerá e retornará ao seio de seu pai, a consciência sem rosto e sem forma. Todas as expressões são o resultado destas uniões místicas. Portanto, os sacerdotes têm razão quando dizem que os verdadeiros casamentos são feitos no céu e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação dizendo-lhe que o céu não é um lugar, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, consciência, Deus é tocado por aquilo que tem consciência de ser. Quem me tocou? Porque senti que a virtude saiu de mim. No momento em que esse toque, sentimento, ocorre um filho ou uma saída de mim para a visibilidade. No dia em que o ser humano se sente sou livre, sou rico, sou forte, Deus,
o eu sou, é tocado ou crucificado por essas qualidades ou virtudes. Os resultados desse toque ou crucificação serão vistos no nascimento ou ressurreição das qualidades sentidas, porque a pessoa deve ter uma confirmação visível de tudo o que tem consciência de ser. Agora você saberá por que o ser humano ou a manifestação é sempre feito à imagem de Deus. Sua percepção imagina e expressa no físico tudo o que você tem consciência de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11 versículo 25. Você se fixará na crença de que é o que deseja ser. Antes de ter qualquer prova visível de que você é, a partir da profunda convicção que sentiu se estabelecer dentro de você, você saberá que é. E então, sem esperar pela confirmação dos seus sentidos, você clamará. E está consumado. Então, com uma fé nascida do conhecimento desta lei imutável, você será como alguém morto e sepultado. Você permanecerá imóvel e não se moverá em sua convicção e terá a confiança de que ressuscitará as qualidades que fixou e que está sentindo dentro de si. Capítulo 13. Impressões. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15 versículo 49. Sua consciência ou seu eu sou é o potencial ilimitado onde as impressões são forjadas. As impressões são estados definidos impressos no seu eu sou. Sua consciência ou seu eu sou poderiam ser comparados a um filme sensível. No seu estado virgem, é potencialmente limitado. Você pode impressionar ou gravar uma mensagem de amor ou um hino de ódio, uma sinfonia maravilhosa ou uma peça de jazz discordante. Não importa qual seja a natureza da impressão. Seu eu sou receberá e confirmará de bom grado, sem dizer um murmúrio, todas as impressões. A consciência é mencionada em Isaías 53 versículo 3, 7. Desprezado, desfeito pela humanidade, homem de tristeza, habituado ao sofrimento, como aquele de quem se esconde o rosto, foi desprezado e não foi estimado. No entanto, foram os nossos sofrimentos que ele carregou as nossas dores, enquanto nós o acreditávamos flagelado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo, o preço da nossa paz, caiu sobre ele, e por causa das suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um segue seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e maltratado, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A sua consciência incondicionada é impessoal, não faz distinções entre as pessoas. Sem pensamento ou esforço, ele expressa automaticamente todas as impressões nele registradas. Não se opõe a nenhuma impressão que lhe seja colocada porque, embora seja capaz de receber e expressar qualquer estado definido, permanece eternamente imaculado e com potencial ilimitado. Seu eu sou é a base sobre a qual repousa o estado ou ideia definida de você mesmo, mas não é definido nem depende desses estados definidos para a sua existência. Seu eu não se expande nem contrai, nada o modifica ou aumenta. Antes de qualquer estado definido existir, claro. Quando tudo deixa de existir, claro. Todos os estados ou ideias definidas sobre você nada mais são do que expressões efêmeras do seu ser eterno. Ficar impressionado é estar pressionado. Estou pressionado. Primeira pessoa no presente. Somente quando você declarar que é o que deseja ser, você expressará esses desejos. Deixe que todos os desejos se tornem impressões de qualidades que já existem, e não que serão. O eu sou, sua consciência, é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora, eu sou. Não pense no amanhã, as expressões de amanhã são determinadas pelas impressões de hoje. Agora é a hora aceita. O reino dos céus está próximo. Jesus, salvação, disse: Estou sempre convosco. Mateus 28 versículo 20.
Sua consciência é o Salvador que está sempre com você, mas se você o negar, ele negará você também. Você nega isso afirmando que ele aparecerá, como milhões de pessoas que hoje afirmam que a salvação virá, e isso equivale a dizer: não estamos salvos. Você deve parar de desejar que seu Salvador apareça e começar a afirmar que você já está salvo, e os sinais de suas afirmações seguirão. Quando perguntaram à viúva o que ela tinha em casa, houve um reconhecimento da substância, se ela declarou que tinha algumas gotas de óleo. Algumas gotas de óleo serão um bom estoque se forem devidamente declaradas. Sua consciência amplia todas as consciências. Afirmar que terei petróleo, alegria, é confessar que meus tanques estão vazios. Essas impressões de escassez produzem escassez. Deus, sua consciência, não faz distinções entre as pessoas. Deus, aquela consciência de toda a existência, que é puramente impessoal, recebe impressões, qualidades e atributos que definem a consciência, isto é, suas impressões. Todos os seus desejos devem ser determinados pela necessidade. As necessidades, sejam elas aparentes ou reais, serão automaticamente satisfeitas se forem recebidas com suficiente intensidade de propósito, como desejos claros. Sabendo que a sua consciência é Deus, você deve ver cada desejo como a palavra falada de Deus, dizendo-lhe o que é. Pare de confiar no homem cujo hálito está no nariz, pois pelo que ele é estimado. Isaías 2 versículo 22. Somos sempre aquilo que é definido pela nossa percepção. Nunca afirme: eu serei isso. De agora em diante, todas as afirmações deverão ser: eu sou o que sou. Antes de encomendar, somos atendidos. A solução para qualquer problema associado ao desejo é óbvia. Todos os problemas produzem automaticamente o desejo de uma solução. Os seres humanos são educados para acreditar que seus desejos são coisas contra as quais devem lutar. Na sua ignorância, ele nega o seu Salvador, que está continuamente batendo na porta da consciência para deixá-lo entrar. Eu sou a porta. Se o seu desejo se tornasse realidade, isso não o salvaria do seu problema? Deixar seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. As coisas devem ser, para que você possa deixá-las entrar. Você está consciente de um desejo, o desejo é algo de que você está consciente agora. Seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você para que seja algo real. Deus chama à existência coisas que não existem, que não se veem. Ao afirmar que eu sou a coisa desejada, permito que o Salvador entre. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir, entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Cada desejo é uma batida na porta do Salvador. Este chamado é ouvido por todos. A pessoa abre a porta quando afirma: eu sou ele. Certifique-se de deixar seu Salvador entrar. Deixe que a coisa desejada o pressione até que você fique impressionado com a realidade de seu Salvador, então ele solta o grito de vitória. E está consumado. João 19 versículo 30.